Não leve tão a sério as críticas de quem você não pediria nem conselhos. Portanto, não se preocupe com aqueles que não têm nenhuma importância nas suas vidas, certo? Não se preocupe com isso. Foque em se conectar com gente boa e gente que possa ajudar você a subir de nível, a subir de patamar, certo? E aí sim, se importe com os comentários dessas pessoas que estão ajudando você a ter sucesso, que estão lhe desafiando a crescer. Essas pessoas têm muito a nos acrescentar. Vale a pena dar ouvidos e atenção ao que eles dizem. No mais, os outros são os outros e só. Muito bem. Queria também, nesse início de vídeo, nesse domingo de estudo de caso da Oi, falar também para vocês um pensamento que eu acho muito legal do Antoine de Saint-Exupéry, escritor francês, do Pequeno Príncipe, né? Então ele diz assim: um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizer: eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro quando eu estiver na terceira idade, eu quero ter uma vida tranquila. Aí eu pergunto: e você está fazendo exatamente o que para que isso aconteça? E muitas vezes eu vejo que a pessoa não tem uma resposta. E aí está o problema, né? Aí está o problema. Então você precisa ter um sonho, você precisa ter um objetivo, mas você precisa ter um plano. Isso é vital. Mais um pensamento compartilhado aqui com vocês hoje, esse do Bernardinho. Desculpas são para aqueles que não querem de verdade. No lugar de desculpas, que tal buscar soluções? Eu tenho que melhorar, eu tenho que ter mais foco, eu tenho que me comprometer mais, eu tenho que fazer o que é preciso ser feito. Então veja, desculpas? Não. Focar na busca de soluções, do que eu posso fazer, do que eu preciso fazer. A iniciativa está em nossas mãos. Somos as nossas escolhas. Lembre-se sempre disso. Somos as nossas escolhas. Repitam comigo. Somos as nossas escolhas. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. E esteja sempre maratonando os nossos vídeos. Essa é uma recomendação que eu faço, né? São mais de 900 vídeos desde julho de 2020. Faça a linha do tempo, vai maratonando, porque os vídeos eles vão se conectando. O vídeo número 30, de repente, faz menção a coisas que foram ditas no vídeo 25, no vídeo 17. Então há uma conexão e assim vai ser mais fácil você acompanhar o que eu digo hoje. Às vezes eu vejo que pessoas fazem perguntas aqui que já foram respondidas no passado. Então é preciso mergulhar nessa viagem no tempo, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar com isso. Deixem sempre o like, isso ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas e a gente ajuda mais gente a ter um conteúdo de qualidade. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações, mas eu procuro trazer para vocês as coisas que eu vi, vivi e aprendi. E eu acho que isso vai mudar a sua vida, com certeza. Estamos fazendo uma série nova, Como as Gigantes Caem, de um livro do Jim Collins. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em São Paulo e procurei trazer alguns insights deste livro, mas ao mesmo tempo correlacionar isso com a Oi. E por que fazer isso? Porque as empresas, as grandes empresas, podem afundar. E é o que aconteceu com a Oi, né? Muitas vezes as pessoas ficam olhando: a Oi é uma porcaria. A Oi já foi a quarta maior empresa da Bolsa Brasileira, empresa privada. A Oi já foi a quarta maior empresa privada da Bolsa Brasileira, né? Suas ações já chegaram a custar mais de R$100, né, nos áureos tempos, né? Só que depois ela entrou numa fase de declínio. Isso acontece com muitas empresas, não é exclusividade da Oi. Algumas empresas desaparecem, mesmo tendo sido gigantes.
Os dinossauros desapareceram, não é verdade? Um Tiranossauro Rex, aquele gigante, não existe mais. Ele não sobreviveu às mudanças dos tempos, né? E existem empresas que vivem situações de declínio, saem do apogeu ao declínio, e a gente vem falando sobre isso nos vídeos, né, dessa série. E super importante que você esteja assistindo todos eles, porque eles estão se complementando, vamos dizer assim. Então, não deixe de assistir todos os vídeos dessa série. E aí, quando a gente fala da Oi, aí eu tenho sempre trazido aí algumas notícias do passado para refrescar a nossa memória e, ao mesmo tempo, até para alguns serve como algo novo, né? Porque as pessoas não conhecem, às vezes, sequer a história direito da empresa que estão investindo, né? Aí eu fui resgatar essa matéria de 2013, janeiro de 2013. Oi antecipa resultados de 2012 e divulga receitas de 27,5 bilhões de reais. Em resposta à derrubada das ações, que recuaram quase 8% na terça-feira, a Oi decidiu antecipar a divulgação de parte dos resultados do balanço de 2012, embora ainda não estejam auditados. Agentes de mercado se questionavam durante o pregão se a demissão do presidente da empresa, Francisco Valim, e a nomeação do então chairman José Mauro Carneiro da Cunha para ocupar o posto teria alguma ligação com os resultados da empresa. A saída de Valim foi cercada de especulações sobre os resultados da Oi no ano passado, com informações de que os números não teriam agradado aos principais acionistas. A companhia informou que fechou o ano com uma receita líquida de 27,5 bilhões e lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização de 8,7 bilhões, o que representa uma margem aí de 31,6% e que se compara à meta da empresa de ter um resultado de 8,8 bilhões. A Oi disse ainda que sua dívida líquida encerrou o ano em 25 bilhões. Isso estamos em 2013, né? Sua dívida líquida encerrou 2012 em 25 bilhões. Com a relação entre esse indicador e o EBITDA ficou em 2,87 vezes. Como esse índice ficou abaixo de 3, a empresa disse que cumpriu as condições estabelecidas na política de remuneração aos acionistas, o que lhe permitirá manter o pagamento dos dividendos anunciados. Reafirmamos que proporemos à Assembleia Geral o pagamento aos acionistas no montante de 1 bilhão, em complemento aos valores já pagos em agosto de 2012, disse a empresa em fato relevante. Na terça-feira, as ações da Oi estavam liderando as perdas do Ibovespa, a preferencial caía quase 8% e a ordinária recuava 6,6%. A preferencial estava cotada em R$ 8,00 e a ordinária em R$ 9,00. Quem diria, né? Para hoje, para os valores da Bacia das Almas, parece ser algo extraordinário, né? A indicação de Cunha faz parte de um rito definido no Estatuto da Companhia. De acordo com ele, sempre que a presidência da empresa estiver vaga, assume o presidente do Conselho de Administração, até que se escolha um novo executivo. Conforme apurado na edição, a saída de Valim ocorre devido à insatisfação dos controladores com os resultados apresentados. Há 1 ano e meio no cargo, Valim aumentou gastos, principalmente com o processo de reestruturação societária após a incorporação definitiva da Brasil Telecom no ano passado. As receitas e o lucro caíram e os investimentos dobraram. Contratado por um dos salários mais elevados do setor, 100 milhões de reais por 4 anos, Valim deverá receber o valor integral como indenização pelo encerramento antecipado do seu contrato, apesar de uma parte desse valor estar vinculada ao seu desempenho. Notícias antigas da Oi, né? Mas que nos dão conta do drama que a empresa vivia naquela época, né? A empresa estava vivendo o seu momento de dificuldade, né? O seu momento de dificuldade. E
Como é que isso tudo começou? Como é que isso tudo começou? Bom, é preciso entender, e a gente já falou aqui nos outros vídeos desta série, que uma empresa ela começa a entrar nos estágios do declínio, que são 5, né? Então ela começa a ter sucesso, esse sucesso sobe para a cabeça, isso acontece com as pessoas e acontece com as empresas. Talvez alguns se surpreendam, que as empresas também sejam suscetíveis a essas situações. Mas são. Então, o sucesso sobe a cabeça, a empresa começa a se achar muito poderosa e começa a querer crescer de qualquer jeito, quer crescer. E aí ela é estimulada por atores externos também, e aí nesse caso o próprio governo brasileiro estimula para que a Oi cresça. Mas nesse contexto há também problemas de relacionamento entre os acionistas controladores, que começam a ter suas rusgas, vamos dizer assim. Esses desentendimentos entre os acionistas faz com que comece a ter uma rotatividade muito grande na liderança da empresa. Os CEOs começam a ser trocados com muita velocidade. Isso não é uma coisa boa. Cada novo presidente traz um novo olhar sobre a empresa, uma nova estratégia. E essas mudanças constantes acabam fazendo com que a empresa não consiga olhar o futuro, não consiga planejar o futuro, né? E isso tudo vai perturbando o ambiente internamente. Há uma desmotivação, há uma insegurança, há um receio, um medo. Os talentos de repente começam a deixar a empresa porque estão vendo que as coisas não estão bem, né? Mas aí tem uma outra matéria de 2010 que eu fui resgatar que mostra um pouquinho o início dessa onda problemática que a Oi passou a enfrentar. Em 2010 saiu essa matéria. A Oi anuncia a compra da Brasil Telecom por 5,8 bilhões de reais. Né? A novela da compra da Brasil Telecom pela Oi teve um avanço fundamental no dia 25/4, isso em 2010. A Oi finalmente anunciou, em fato relevante, a assinatura de um contrato de compra da concorrente. A Oi vai pagar 5,8 bilhões de reais para assumir o controle da Brasil Telecom. O valor ficou acima das expectativas. Nas últimas semanas, o mercado cogitava que a venda seria fechada por um total de 4,9 bilhões. Portanto, o valor pago final ficou acima do que o mercado previa. Com a transação, a Oi assumirá o controle indireto da operadora, isso porque a companhia vai comprar as ações da Brasil Telecom Participações, holding que detém 99,09% do capital votante da operadora e 65,64% do capital total. A Brasil Telecom Participações atualmente é controlada pela Invitel, empresa que reúne os investimentos dos fundos de pensão Citigroup e do Opportunity na Brasil Telecom. A Oi pagará à Invitel 4,98 bilhões de reais, outros 881 milhões serão desembolsados por ações de outros investidores que também pretendem sair da operadora. E aí se questiona, mas era um bom negócio para a Oi comprar a Brasil Telecom? O que pensar sobre isso, né? E aí temos uma matéria também de janeiro de 2009 que já falava sobre isso, né? A operação da Oi com a Brasil Telecom. A nova empresa da fusão, decorrente da fusão da Oi com a Brasil Telecom, será dona de 65% da telefonia fixa no país. Terá 43% do mercado total de banda larga e 17% dos assinantes de telefonia celular. É um gigante de quase 30 bilhões de reais de faturamento anual. A questão central da negociação resolveu-se na noite de segunda-feira passada e foi revelada com exclusividade aqui por esse noticiário. Como foi definido,
A Oi vai pagar 4,85 bilhões de reais pelo controle da Brasil Telecom, mais 3,8 bilhões de reais poderão ser gastos pela Oi para comprar ações de minoritários, por causa de um mecanismo chamado de tag-along, que obrigará a Oi a adquirir as ações dos minoritários também, remunerando-os com pelo menos 80% do valor pago pelas ações dos controladores da Brasil Telecom. E aí, eles dizem assim, a nova empresa será controlada por Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, e Carlos Gereissati, do Grupo La Fonte. Hoje integram o bloco de controle da Oi. Juntos terão 50,3% do negócio. O mais espinhoso desses arranjos será a definição do poder dos fundos de pensão e do BNDES, que são acionistas da Brasil Telecom e da Oi, e terão participação na nova empresa. Eles concordam em ficar com uma fatia entre 12% e 20% da nova empresa, mas querem manter alguns direitos de veto sobre os atos dos controladores, nada que não possa ser resolvido. É necessário também que seja alterada a lei que regulamenta as telecomunicações. Pela legislação em vigor, a compra não é permitida, pois o mesmo controlador não pode ser dono de duas concessionárias. Isso não será empecilho. O governo federal está imbuído em mudar a legislação. E aí, o que foi que aconteceu depois disso, né? O negócio foi fechado aí em 2008, né? O valor da compra foi de 5,8 bilhões, acima das estimativas que circulavam no mercado. As empresas juntas deveriam somar 43,4 milhões de clientes, sendo 20,7 milhões em telefonia celular. Do valor total da compra, 4,98 bilhões foram pagos para a aquisição da Brasil Telecom, o restante, 881 milhões, foi pago por ação de minoritários, né? O negócio, porém, ainda dependia da mudança de legislação e ela acabou acontecendo. Com a assinatura do presidente Lula, validou uma das mais complexas, intricadas operações desse setor de telefonia, de telecomunicações do Brasil. Ele alterou as regras que vigoravam desde 98, quando foi feita a privatização do sistema de Telebrás, que proibiam que uma mesma operadora oferecesse serviços em mais de uma região do país. A mudança feita pelo presidente por decreto não precisou passar pelo crivo do Congresso, apenas a Anatel e o CAD tinham que analisar o negócio e dar o seu ok. Em dezembro, a Anatel aprovou a anuência prévia para que a Oi pudesse assumir o controle da Brasil Telecom. Estipulou algumas contrapartidas, nada que dificultasse o seguir em frente. O processo foi fechado sem nenhuma turbulência no início de janeiro e à época o presidente da Oi era o Luiz Eduardo Falco. Em seu discurso ele foi bastante incisivo, ele falou em novas compras, ele disse numa apresentação de cerca de 3 horas para 800 diretores, coordenadores e gerentes da Brasil Telecom e da Oi, ele disse que o objetivo principal da Supertele era formar caixa para adquirir o quanto antes outra concorrente. E afirmou que apesar de a empresa não ter hoje dinheiro e não haver deliberação do Conselho nesse sentido, as novas aquisições eram um desejo pessoal. A apresentação foi aberta com a demonstração do que era a antiga Oi, a antiga BRT, e como será a nova empresa, que terá 13 diretores se reportando diretamente à Falco e cerca de 60 funcionários subordinados a esse primeiro escalão. Então veja, a gente tem aí, vamos dizer, as sementes do declínio sendo plantadas, né? O desejo de crescer a qualquer custo, o desejo de crescer se endividando, de contrair dívidas, os sonhos grandes, mas sem estar bem estruturados. Não adianta nada você sonhar grande e não planejar de forma adequada para realizar o seu sonho. Falamos isso aqui no início do vídeo, né? Então,
A mania de grandeza, os sonhos megalomaníacos, o desejo de crescer por crescer, vai tomando conta da empresa. E isso faz parte daqueles estágios do declínio que a gente já comentou em outros vídeos. E aí vai se plantando as sementes da derrota. As sementes da derrota não são plantadas num único dia, são plantadas ao longo de alguns anos. E as pessoas, nesses momentos do declínio, vão se recusando a enxergar a realidade, vão se recusando a enxergar os problemas, enxergam a realidade de uma forma distorcida e seguem rumo ao abismo. Seguem rumo ao abismo, convictos de que estão no caminho certo. Isso acontece com grandes empresas em todas as partes do mundo. E é por isso que a gente está aqui fazendo essa série de vídeos. Porque ao olhar para essa trajetória da Oi, a gente também olha para outras possibilidades de empresas que já passaram por isso ou que poderão passar. Esse estudo serve para isso, para a gente poder identificar sinais de que as coisas podem não estar bem, indo bem em algumas empresas, grandes também, que porventura possam estar na nossa carteira de ações. Então é preciso perceber alguns sinais antes que os problemas se agravem, antes que os problemas empurrem a empresa ladeira abaixo, né? Estamos aqui relatando um pouco essa evolução da Oi, para que vocês entendam essa dinâmica, E não enxergar a realidade é um problema crônico, é um problema grave, tem a ver muito com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, né? E isso adultera a percepção da vida como ela é, da verdade nua e crua. E isso faz com que os problemas sejam mascarados ou sejam desprezados, desconsiderados. E a empresa, então, vai caminhando cada vez mais rápido nessa curva do declínio. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.